Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Casa Marina Longoni agradece a todos, sejam todos bem recebidos. Aqueles que estão a primeira vez, sintam-se em casa, tá, meus queridos? Eu vou ler agora os recados. Celulares que tivermos, irmãos, peço a gentileza de desligarem ou colocar no modo avião. Também às 20 horas, a partir das 20 horas, estamos ao vivo no Instagram. O atendimento fraterno, a partir das 18h30, nas terças-feiras. E o passe isolado é após o atendimento fraterno. E os estudos, para quem se inscreveu até dia 15, começa agora em março. Vou reforçar também, quem puder e tiver a vontade, se não souber ou não conhece, fazer o evangelho no lar, porque é um bálsamo que nos irá auxiliar aquelas energias que a gente precisa renovar com os irmãos que vão estar no nosso lar. Então, sempre que puderem, façam o evangelho, que é uma vez na semana, que escolham um dia, a hora, e tem que ser naquele horário, pessoal, tá? Se precisar trocar um dia, né, por ocasião de qualquer razão, mas sempre procurem manter esse horário e fazer 15, 20 minutinhos, usar o evangelho, isso dá um bálsamo para a família toda, tá? Também deixar claro assim, ó, após a palestra, a gente pede para não se bater as palmas, pois as palmas, ela tem outros trabalhos que estão ocorrendo e atrapalha. Então quebra a sintonia. Então a gente pede para não bater em palmas, tá ok? Hoje vou fazer uma leitura do capítulo 24 do Evangelho. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. É a questão 7. O Espiritismo vem hoje explicar os diversos pontos obscuros, mas não o faz de maneira imprudente. Os Espíritos transmitem suas instruções com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas da doutrina, de maneira sucessiva e gradual. Outras partes serão reveladas no momento adequado. Se os Espíritos tivessem revelado todos os pontos de uma só vez, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condições de acompanhar os ensinamentos, o que certamente prejudicaria sua propagação. Se os Espíritos ainda não disseram tudo abertamente, é porque cada ensinamento deve vir no momento oportuno. Eles não querem colocar a candeia debaixo do alqueire e reservar certos mistérios e algum privilegiados. Assim, dão a cada ensinamento o tempo para que ele amadureça e se propague, antes de apresentarem um novo, e só fazem quando o antigo já foi assimilado e aceito pela maioria. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro.
mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-los aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Convido a todos a elevarem os nossos pensamentos e fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Hoje teremos a exposição da nossa querida Cidelma Reis, que nos vai nos brindar com o tema reencarnação. Uma boa noite a todos. Que bom vê-los aqui. Que bom ver a casa cheia no feriado de carnaval. Muito feliz. Bom eu estar aqui novamente com vocês para conversarmos. Porque muitas vezes as pessoas dizem que somos palestrantes, mas na realidade somos conversadores. Nós conversamos sobre o Evangelho. Palestrante ainda não. E hoje eu fui presenteada, então, com esse trabalho, com o título de reencarnação, que este assunto, ele tem que ser bem estudado. É um assunto que faz parte do nosso viver, da nossa vida. E, às vezes, a gente não dá importância. Assim como, às vezes, a gente não se percebe de coisas naturais que é o fato de nós sermos seres espirituais. Nós muitas vezes não nos damos conta disso. Porque nós estamos na carne, estamos na matéria. E aí nós pensamos que nós somos seres materiais, que depois que morremos vamos para o mundo, vamos ser espirituais. Não. Deus nos criou espíritos. E depois nós ganhamos um corpo carnal para vivenciarmos as nossas reencarnações, para nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. É por isso que nós reencarnamos, ou seja, nós voltamos à vida várias vezes. Aí eu falei, voltamos à vida. Não, nós não perdemos a vida. Nós voltamos nas existências. Então, cada vez que nós reencarnamos, nós temos uma existência. A nossa vida é eterna, porque somos espíritos infinitos. A nossa vida é infinita. Deus nos criou para infinidade. E para sermos felizes. Lindo quando a gente descobre isso, né? Porque quando nós descobrimos isso, que nós não somos essa matéria que termina lá no velório, no cemitério, que os bichinhos devoram,
nos dá esperança, nos dá alegria de viver e esperança que um dia nós seremos felizes, que um dia nós seremos melhores, teremos uma vida melhor, teremos um mundo melhor. Porque se nós acreditássemos que fosse só esta vida, não seria triste morrer e deixar muitas vezes as coisas inacabadas, familiares, e nunca mais ter notícias? Esperar um dia lá, milhões de anos, quem sabe, para voltar, para ser escolhido ou não. E aí, se a gente não é escolhido, aí a gente vai para o inferno? Que triste isso, né? O que nos leva a pensar essa posição de céu e inferno? Como que nós encarnados, nós não escolhemos um filho para nós maltratarmos ou deixarmos a passar fome, ou calor, ou frio, coisa, e o outro nós cuidamos. Qual é a tendência com os nossos filhos? Nós que somos seres imperfeitos. É cuidar, é zelar por todos eles. Então, Deus seria injusto se ele assim o fizesse, escolhesse uma parte para o céu e uma parte para o inferno. Seria injustiça divina. E Deus é justo, bom, é soberanamente bom e justo e amoroso. Se nós acreditamos nisso, nessa bondade infinita de Deus, nós não podemos acreditar em céu e inferno. Mas nós temos que procurar como que isso acontece, como é feito esse progredir. É através da reencarnação. Então, Kardec nos coloca assim, tem uma colocação de Kardec, não sei dizer para vocês qual a obra, mas eu vou procurar, porque isso eu, assistindo palestra com o Haroldo Dutra, ele faz essa colocação e eu achei muito interessante. E me parece que é numa revista espírita, mas eu ainda vou procurar. Kardec coloca de maneira a nós entendermos que a espiritualidade, quando estamos desencarnados, a espiritualidade que é a nossa verdadeira vida, que nós voltamos à vida, saímos de uma existência e voltamos para a vida. A vida espiritual é uma estrada longa, infinita, larga e colorida, e muitas flores e tudo de lindo e maravilhoso. Mas nos intervalos dessa estrada tem uma floresta densa, cheia de armadilhas, e que nós temos, e que é quando nós reencarnamos. Então, voltar a reencarnar, voltar à vida carnal, é entrar na floresta. E de pontos em pontos nós voltamos para a estrada larga. E aí, quando lembramos que nós temos que voltar, quando chega a hora de voltarmos para a floresta, muitas vezes a gente dá uma segurada. Não queremos voltar para a floresta. Por quê? Porque na floresta nós temos que trabalhar para sair da floresta. Às vezes chegamos lá na estrada larga, todo arrebentado. Porque nós tivemos que lutar contra as armadilhas da materialidade, das paixões, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Todas essas coisas que impedem o nosso avanço. Porque quando nós já buscamos o progresso espiritual, a floresta começa a se abrir e nós começamos a ter uma facilidade maior de vivermos na floresta, de buscar o nosso aperfeiçoamento. Mas nós precisamos entrar na floresta, sair da floresta e ir para a estrada larga. Mas às vezes, irmãozinhos nossos, ou até nós mesmos, não chegamos na estrada larga. Nós ficamos no umbral, que fica na crosta, que é na saída da floresta, a entrada da estrada larga. Mas nós queremos ir para a estrada larga. E aí, então, nós temos que fazer o quê? Trabalhar, estudar, progredir. É isso que nós temos que fazer. Então, assim, a reencarnação. Qual o significado? Também conhecida como renascimento.
é um conceito filosófico ou religioso de que essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida, em forma física ou corpo diferente após a morte biológica. Então, quando desencarnamos, esse nosso corpo biológico se deteriora, mas a nossa alma, que é espírito, vai para a pátria espiritual, aonde nós vamos voltar à nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria. É como se nós viajássemos, vamos dar um país mais, para os Estados Unidos, é onde todo brasileiro vai. Viajássemos para os Estados Unidos, mas vai chegar um ponto que nós não podemos mais ficar lá, nós temos que retornar para o Brasil. As coisas vão estar diferentes de como nós deixamos aqui. E nós também não vamos voltar com a mesma bagagem que nós fomos. E assim é nosso encarne e desencarne. Quando nós reencarnamos, nós trouxemos uma bagagem. Quando nós desencarnamos, nós já levamos outra bagagem. Ou seja, se nós aproveitamos a nossa oportunidade da reencarnação, se nós buscamos viver de acordo com o que Jesus nos fala, nos diz, se nós vivemos de acordo com espíritos em progresso, em progredir, nós vamos estar com a nossa bagagem mais leve. Mas se nós errarmos, se nós... tem uma expressão que a gente fala, que se a gente colocar no GPS o endereço certo, mas que quando ele diz assim, dobrar à esquerda 30 metros, nós, não vou dobrar aqui, vou dobrar no outro. É o livre-arbítrio. E assim a gente faz a nossa encarnação. Quando é chegado o momento de nós tomarmos uma decisão, nós dizemos assim, não vou fazer isso agora, vou fazer mais tarde, outro dia eu faço. Chega o dia de ir na casa espírita e nós nos sentimos cansados, nos sentimos meio aborrecidos. Hoje não é dia de ir na casa espírita, hoje é dia da casa espírita, mas eu não vou ir. Eu vou deixar para outro dia. E a gente vai protelando. Aí um dia a gente desencarna. E aí não tem nada na bagagem, nós não aprendemos. Nós não temos conhecimento, porque nós deixamos a preguiça ou a má vontade nos atrasar. Então nós temos que lutar conosco mesmo, diariamente, para que a nossa boa vontade nos leve a viver melhor, a buscar as coisas que nos direcione no caminho reto. Fazer as coisas que nós sabemos que é certo. Porque hoje, conhecendo a doutrina espírita, que quem não conhece está convidado a conhecer, nós sabemos com a nossa consciência, após várias encarnações e desencarnações, nós já temos a nossa consciência o que é certo e o que é errado. Nós não podemos errar mais por conta de eu não sabia. Antigamente, quando nós não sabíamos, nós podíamos dizer. E aí nós éramos, às vezes, poupados, muitas vezes, de provas mais difíceis por causa disso. Mas a expiação é fato, nós temos que expiar as nossas faltas. Então, se hoje a gente ainda cai no erro, e é fato, a gente cai, porque nós somos espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações. Somos espíritos considerados inferiores, buscando a superioridade, buscando ser melhor. Mas as nossas provas e as nossas expiações nós temos que passar. Então, cada vez que nós retornamos com uma proposta de sermos melhores, de sermos mais caridosos, mais fraternos, mais bondosos. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar mais, perdoar mais, fazer mais a caridade, sermos fraternos com nossos irmãos. Olhar o nosso irmão como irmão. Não olhar com indiferença. Não olhar mais com aquele preto, aquele amarelo, aquele branco. Não existe raça para o espírito. Espírito não tem raça, gente. Não tem cor. Aí nós arrumamos inimizade. Aí quando nós desencarnamos, chegamos lá, e aí quem nós encontramos? O nosso inimigo.
E aí a gente diz assim, nossa, ele vive também. Ele reencarna também, ele desencarna também. Por quê? Porque somos infinitamente reencarnantes. Depois desse mundo de provas e expiações, nós vamos para o mundo de regeneração. Depois nós vamos para mundos angelicais, mundos felizes. E por último, nos mundos superiores, que é os mundos angelicais, onde... E uma outra situação, nós não paramos nunca de trabalhar. Os espíritos trabalham incansavelmente. Tanto trabalham que nós aqui hoje estamos acolhidos por eles. Eles estão aqui nos protegendo, nos amparando. E tem irmãozinhos nossos que vieram da espiritualidade aprender conosco. Então nós temos que ser solidários, nós temos que ser amáveis, né? Para com todos. Quando tentamos compreender o significado dos termos encarnação e reencarnação, logo concluímos que encarnar é entrar em corpo carnal. Reencarnar a uma nova existência, em outro corpo, sucessivas vezes, o que significa viver de novo, com outra aparência física. Hoje eu estou Cidelma. Cidelma, 1,50 de altura, pele morena, cabelos pretos, olhos pretos. Mas eu não sei qual foi o meu corpo físico da minha anterior existência. E também não sei como eu serei na minha próxima existência. Então, se hoje eu estou Cidelma e eu estou trabalhando para progredir, eu preciso fazer o quê? Eu já tenho conhecimento que eu devo ser honesta nas minhas atitudes, eu tenho que ser correta nos meus afazeres, eu tenho que fazer tudo do bem, para o bem e para o melhor. Tudo que eu fizer tem que ser bem feito. Tudo que eu falar, eu também tenho que fazer. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês tudo que é lindo e maravilhoso, e eu sair daqui e fazer tudo o contrário. Quem vai estar errando? Quem vai levar a mala mais pesada? Eu. Porque eu tenho conhecimento, porque eu busquei conhecimento e busquei trazer para os meus irmãos. E aí eu saio daqui e faço tudo o contrário, o peso da minha mala vai ser maior. Bem maior, bem mais pesado. Então, o que nós temos que fazer? Tentar no nosso dia a dia sermos melhores. Buscarmos fazer o bem, buscarmos nas coisas mais pequenas da nossa vida, que é do nosso dia a dia, que a gente às vezes não dá importância. É um bom dia, é como você está bem, como foi a sua noite, né? Olha, tem uma vizinha que já é uma senhorinha e não tem mais tanta habilidade. Vou ver se ela precisa, não está necessitada de alguma coisa, eu posso auxiliar. Sair da nossa concha. Essas são as oportunidades que a reencarnação nos dá. Nós sair do nosso casulo, do nosso eu, e vivermos o nós. Nós temos que progredir coletivamente. Quando ele leu ali do Evangelho da Candeia, embaixo do alqueire, se eu tenho conhecimento, eu não posso deixar o meu conhecimento embaixo do alqueire. A luz que eu já tenho de Jesus. Eu tenho que expandir, eu tenho que propagar. Porque nossos irmãos necessitam. Eu venho na palestra e eu fico sabendo da reencarnação, mas o meu vizinho, o meu irmão lá em casa, meus familiares não sabem sobre a reencarnação. E aí qual é o meu dever? Falar que existe esperança, que existe um Deus bom e justo, que nos dá oportunidades de nós nos melhorarmos. E essa esperança vai fazer com que eles podem até não aceitar se eles não comungam com a doutrina, não aceitar no primeiro momento, mas vai vir a curiosidade e nós vamos ver alguém lá no YouTube, no Google, buscando reencarnação. Pode ter certeza. Mas nós não podemos deixar de propagar a doutrina espírita. Como é feito o planejamento reencarnatório?
O planejamento é sempre feito pelo espírito. Os espíritos superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as experiências, um novo corpo. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Ou seja, antes de nós reencarnarmos, nós já temos uma programação de como viveremos aqui. Quais serão nossas provas, quais serão as expiações, quais serão nossos familiares, porque nós conhecemos os nossos familiares antes de virmos. Alguém tinha que vir primeiro. Nosso pai, nossos avós vieram, depois nós. Agora nossos filhos, nossos netos. Mas tudo isso é feito um planejamento. Principalmente quando eu tenho algo a resgatar naquela família, o meu espírito tem a resgatar naquela família. Eu venho de uma família numerosa, 9 irmãos, grande, né? E só eu espírita. É difícil. Aí, então, eu venho nessa família grande, mas tem um irmão que não se fecha. Tem um irmão que é desgarrado. E aí, não é por falta de amor, é o espírito meio... E aí, o que a gente tem que fazer? Trazê-lo para nós. De que forma? Amando, demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando afeição, demonstrando que nós nos importamos com ele. Que ele é importante na nossa família, assim como os outros. Não é para nós, deixa de lado que ele não quer. Não. O nosso filho difícil, que a gente diz assim, não sei a quem esse guri puxou. Talvez seja um inimigo de outras encarnações. E veio para nós aprendermos a amar. Porque esse é um dos objetivos da nossa reencarnação. Aprendermos a amar. E a gente já sabe amar como Jesus amou. Já sabe perdoar como Jesus perdoou. Se não sabemos ainda, estamos no caminho. Estamos buscando aprender. Estamos buscando a nos melhorarmos e a tentar a fazer. Mas nós temos que começar. Tem umas certas situações que a gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu reconheço o meu erro, mas tenho dificuldade de falar para o meu irmão que eu errei com ele. Tenho. Então, se eu tenho também, eu tenho certeza que muitos de nós temos. Então, essa dificuldade, o que faz com a gente? É o nosso orgulho que impede. O nosso orgulho cria barreiras defensivas que nos impede de ir até o nosso irmão a nos reconciliar, a reconhecer que erramos. Então, a gente tem que, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Segurar o orgulho, mas segurar bem firme. Agora tu fica aqui porque eu vou. E vai. Dá o primeiro passo. Vocês não imaginam a sensação que se tem de se dar o primeiro passo para buscar a reconciliação. É fantástico. A sensação de bem-estar, de alegria que se tem no peito e na mente é fantástico. Tentem dar o primeiro passo. Aí vocês vão dizer, mas foi ele que errou comigo. Será? Será que é a primeira vez? Será que numa outra vez não foste tu que erraste com ele? Será que numa encarnação pretérita, não foste tu que erraste? Então, assim, Kardec diz que não existe algozes e vítimas. Todos somos algozes e todos somos vítimas. Então, quando acontece uma barbárie, umas coisas assim que a gente fica, que vem primeiro o impulso, ou julgar, tem que matar, tem que ter pena de morte para o fulano, porque ele... Não, gente, vamos orar para aquele irmão que está doente e que nós também talvez já tenhamos cometido. Por isso que nos dói tanto. Hoje nós não cometemos mais, mas preteritamente nós podemos sim ter cometido essas barbáries. Porque nós já fomos espíritos inferiores e espíritos primitivos. Já vivemos no mundo primitivo. Então,
por certeza, nós já cometemos essas faltas também. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, como passa assim, essa hora, é só eu chegar aqui. A questão diz assim: no estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante sua existência? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na 259, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo. Até as menores coisas escolhestes, apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das nossas escolhas e ações. Então, se hoje nós sofremos algumas tribulações, se nós sofremos aflições, foi por nossa vontade, por nosso livre-arbítrio, porque nós mudamos o caminho do GPS. Novamente nós teimamos e mudamos a rota. Então, o que aconteceu? Vêm as tribulações. Porque quando eu não dirijo, mas quando nós mudamos a rota do GPS, a gente não se perde? Não vai numa rua que não tem saída e aí tem que voltar ou tem que ir mais longe para achar o caminho de novo? É assim que acontece com as nossas existências também. Quando nós somos teimosos e diz assim, mas eu vou no impulso, azar. Se perdeu. Por quê? Porque o nosso GPS é o Evangelho segundo o Espiritismo. É Jesus. Jesus é o nosso GPS verdadeiro, é o nosso caminho reto, é a nossa direção para o progresso moral e espiritual. Toda a moral do Cristo está no Evangelho. Se nós queremos progredir moralmente e espiritualmente, nós temos que estudar. Você deve ler o Evangelho anotando as frases ou palavras que me chamam a atenção ou que eu posso buscar entendimento. Às vezes um parágrafo inteiro. Então, se eu anoto, após outra hora, outro momento, eu vou buscar as respostas, ou vou buscar entender o que aquela frase, o que aquela palavra quer dizer, para o meu entendimento maior. Então, no Livro dos Espíritos, da mesma forma. Todo estudo que a gente fizer deve ser anotado para a gente poder. Quantas vezes se pode reencarnar? Um espírito reencarna tantas vezes for necessárias para o seu desenvolvimento espiritual, sem perder a sua individualidade. O meu espírito sempre será o meu espírito. As minhas existências que me darão novas personalidades e novo corpo. Mas o meu eu, a minha essência espiritual é minha, sempre vai ser. Mudando apenas de personalidade. Isso porque cada encarnação ele sofre a influência do novo corpo, do novo ambiente físico, sociocultural e da nova família e dos amigos. Por que reencarnar? Agora vou ter que dar uma acelerada aqui. Para continuar o que começamos, consertar o que destruiu, transformar o ódio em amor, devolver o que tomamos injustamente. E se devolver o que tomamos injustamente, vocês não vão acreditar. Mas até aquele troquinho da padaria que a gente ficou a mais, que a menina do caixa se enganou, nós temos que devolver um dia. Se nós não voltarmos no primeiro momento entregar, mas no outro momento. E se não for para ela, nós vamos ter que... Alguém vai nos tirar depois. Pode ter certeza. Às vezes diz assim, mas fulano me passou para trás.
levou tantos centavos, ou não sei quantos reais. Mas se nós for lá na nossa consciência, a gente percebe que a gente já ficou com o troquinho da padaria, do supermercado e outros mais. Aprender o que não se aprendeu, redimir-se dos erros cometidos, aprimorar os sentimentos, desenvolver outras potencialidades, valorizar o que desperdiçou, evoluir e ser feliz. Isso é, da elevação moral. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos elevarmos moralmente e espiritualmente. Intelectualmente também. Na realidade, era para os três andarem juntos. O intelectual, o moral e o religioso, e o espiritual. Mas o intelectual andou na frente, nossa moral e espiritual ficou um pouco para trás. Mas vamos correr, quem sabe a gente chega lá. Vida espiritual é quando voltamos ao mundo espiritual, quando desencarnamos e quando retornamos à carne, quando reencarnamos, temos novas existências. Então, aqui no Evangelho, só vou ler uma frase que diz aqui, do Evangelho, para nós entendermos. Que eu me perdi. Vou deixar. No caso, as obras básicas que nós podemos buscar esse conhecimento. Obras póstumas, Evangelho, Livro dos Espíritos, e tem a obra do André Luiz, que é o Nosso Lar, e tem um livro, O Invisível. É muito importante, que é Leon Denis, tá? Se não tiver aqui na livraria, talvez possa encomendar, mas é um livro excelente que nos traz... fala muito sobre reencarnação. Evangelho tem no capítulo 4, se vocês quiserem buscar mais sobre a reencarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Eu trouxe uma mensagem que eu gostaria de ler bem rapidinho. Busquemos a eternidade. Não te deixes abater antes as alterações que equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se afilia aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiências, a dor aprimora-lhes as emoções e os sacrifícios, temperar-lhes o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se, engrandecer-se por dentro. Recordo que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas utilizadas nas marchas ascensional para o grande luz. Descerra, pois, o receptor do seu coração a onda sublime dos mais nobres ideais, dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo do nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude. Será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que os nossos mentores espirituais estejam sempre conosco e que possamos levar toda essa harmonia, toda essa paz e que Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares. Gratidão. Não deu tempo nem de tomar água hoje.
Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, reforçando tudo aquilo que eu, Sônia, creio. Que quando nós tivermos a certeza de que na reencarnação não há erro de endereço. Não há erro de endereço. Estamos todos no lugar certo, na hora certa. Passando por tudo o que temos que passar em busca da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Que levemos daqui esta noite esta certeza que podemos sim e vamos melhorar, nos curar, nos melhorar enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos. Que possamos a partir deste momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos corações a Deus, nos colocando receptivos a tudo aquilo que aqui viemos buscar e conforme o nosso merecimento, receberemos. Agradecendo ao Pai infinitamente justo e bom, este Pai que nos ama tanto, que não erra o nosso endereço reencarnatório, nos dando chances e chances. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, acreditando no Teu amor, acreditando que estamos trilhando esta estrada longa, mas feliz. Que possamos, a partir de agora, elevarmos os nossos pensamentos até os nossos lares, nossos familiares, a todos aqueles que não puderam estar aqui esta noite, a todos aqueles que não quiseram ainda aqui estar esta noite. Deus sabe o tempo de cada um dos seus filhos. Façamos a nossa parte, orando por cada um e por todos. Obrigado, Pai, por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Que possamos ter esta certeza de que estamos no lugar certo, fazendo tudo o que nos é permitido. Um passo de cada vez, sem pressa. Fiquemos em paz e com Deus, e assim já é.